A Tatsumaki e o Saitama estão prestes a começar uma luta de altíssimo nível e que, como consequência, pode causar uma grande destruição no QG dos heróis. E além disso, correm boatos sobre o surgimento de um novo grupo de heróis que pode superar a associação de heróis muito em breve. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar da webcomic de One Punch Man, então já aproveita para dar aquele soco caprichado no like para garantir sua inscrição aqui no canal. O capítulo 102 começa com uma cena curtinha na qual vemos um funcionário da associação de heróis tentando recrutar um jovem chamado Axel, mas a gente só vai ficar sabendo quem é esse cara mais pra frente, porque em seguida já corta pro hospital dentro do QG da associação de heróis e vemos que tem dois heróis da classe A internados ali. Primeiro vemos o Air, aquele herói que teve o pescoço perfurado por um ataque da água natural maligna. E ficamos sabendo que ele teve seu pescoço inteiro removido e depois foi implantado um pescoço mecânico que deixou ele com voz robótica. E inclusive aparentemente foi o Bolsonaro quem fez a cirurgia de transplante no pescoço do Air. Enfim, que na sequência vemos o Forte, aquele herói que foi atropelado enquanto lutava contra o Saitama. E ficamos sabendo que graças ao atropelamento ele acabou quebrando o tornozelo. E galera, a primeira coisa que o Forte faz ao ver o Air é se apresentar e deixar bem claro que o ranking de herói dele é mais alto. Pois é, a importância que a grande maioria dos heróis dá aos rankings é simplesmente ridícula e totalmente desnecessária. E isso até tira o foco do real trabalho que eles deveriam fazer, que é derrotar os monstros e salvar as pessoas. Mas enfim, que depois o Forte fala para os seus vizinhos, o Sapo das Correntes e o Borboleta DX, que o Saitama não é uma pessoa normal, já que ele tem uma habilidade muito assustadora. E então o Forte explica que enquanto ele lutava contra o Saitama, ele foi atingido pelas costas por um ataque do Careca, apesar de ele ter certeza que o Saitama estava bem na frente dele no momento em que isso aconteceu. E isso só pode significar que o Saitama é uma espécie de bruxo, ou senão que ele tem habilidades psíquicas. Mas nesse momento, o Borboleta DX manda o Forte parar de ser burro e conta que ele só foi atropelado por um carro mesmo. E o Sapo das Correntes diz que é melhor que o Forte pare de lutar usando fones de ouvido para que isso não aconteça de novo. E depois de falarem isso, os dois vizinhos do Forte vão embora do hospital e mandam ele descansar. Mas vemos que o Forte é muito rancoroso e está planejando uma revanche para se vingar do Careca de Capa. Enfim, que na cena seguinte vemos o Saitama e a Tatsumaki, e o Careca tá segurando a porteira de Maquette pelo braço para impedir que ela ataque a Fubuki. E nesse momento a heroína da classe S começa a gritar com o Saitama, mandando ele soltar o braço dela. Mas o Careca diz que não vai soltar até que ela pare de brigar com a Fubuki, já que esse desentendimento das duas já foi longe demais. E então a Tatsumaki desiste de tentar falar numa boa e simplesmente usa contra o Saitama aquele mesmo ataque que ela usou para enterrar o Genos numa pedra lá na primeira temporada do anime. Porém, o Saitama não se mexe nem 1 milímetro com o ataque dela, e simplesmente diz que os ataques da Tatsumaki não são tão diferentes dos ataques da Fubuki. E ao ver a insistência do Saitama em proteger a Fubuki, a Tatsumaki então pergunta se por acaso ele é um dos capangas da sua irmã. Mas o Careca responde dizendo que não, que ele nunca trabalhou para Fubuki, e que ele também não é um amigo, nem companheiro e nem sequer amigo de um amigo dela. Ele no máximo se considera um conhecido da Fubuki. E galera, a Fubuki ficou claramente muito chateada ao ouvir isso, já que ela nunca conseguiu fazer uma amizade verdadeira em toda a sua vida. E ouvir isso do Saitama assim na cara dura deve ter magoado bastante ela. Enfim, que na sequência o Saitama tenta tirar satisfação com a Tatsumaki sobre o fato dela ter destruído o apartamento dele durante a batalha contra a associação de monstros. Mas a heroína nem deixa o Careca acabar de falar e ataca ele com muita força. E o ataque da Tatsumaki foi tão forte que dessa vez o Saitama acabou sendo jogado numa parede. Mas mesmo assim o Careca não sofreu nenhum arranhão e continuou segurando o braço dela. E nesse momento a Tatsumaki percebe que o Saitama é excepcionalmente forte, já que ela bateu nele com muita força e ele nem sequer piscou. E por isso a Tatsumaki decide usar um ataque mais forte no Careca. Mas antes ela explica para Fubuki que a técnica do redemoinho psíquico que a sua irmã mais nova usou no capítulo passado é muito poderosa. Porém a Fubuki está usando da forma errada, porque ela usa o redemoinho psíquico somente no ambiente e isso faz com que os poderes psíquicos dos inimigos sejam anulados. Mas a Tatsumaki fala que caso a Fubuki tente usar aquela técnica diretamente no corpo do inimigo, ela vai vencer com facilidade a maioria das lutas. E então a Tatsumaki tenta demonstrar isso com o Saitama, pois ela começa a controlar o Ki do Careca e faz com que a energia do corpo dele comece a girar, para que desse modo todo o corpo dele se retorça junto.
Porém, o Saitama não se mexe do lugar e só responde dizendo que ele tá com uma sensação estranha, porque parece que seus músculos do nada começaram a vibrar. E por isso a Tatsumaki se dá conta que, assim como aconteceu com o Garou e o Esperma Dourado, o Saitama é imune a ataques psíquicos diretos. E nesse momento a gente fica sabendo que quanto maior for a força de vontade de uma pessoa, maior vai ser a capacidade dela em resistir a ataques psíquicos diretos. E ninguém tem mais força de vontade do que o Saitama, né? Afinal, fazer o mesmo treinamento todos os dias, mesmo quando seu corpo está fazendo barulhos estranhos por causa das lesões que ele mesmo se causava, é coisa de maluco. Mas pelo menos graças a isso, o Saitama se tornou imune aos ataques psíquicos mais poderosos. E por isso a heroína da classe S não tem opção a não ser voltar a falar com o careca e pedir para que ele solte o braço dela. Mas de novo, o Saitama responde dizendo que só vai soltar se ela parar de brigar com a Fubuki. E os dois continuam nessa, de um dar ordens pro outro e no final não chegarem a lugar nenhum, e isso irrita tanto o Saitama quanto a Tatsumaki. E por isso o Saitama chama a heroína da classe S de pirralha. E ao escutar isso, a Tatsumaki começa a ferver de ódio, e apesar de ela estar sempre brava, ela diz que fazia muito tempo que ela não ficava tão brava com alguém. E por isso ela decide usar o seu poder total para deixar o Saitama em pedaços. E nesse momento o Saitama percebe que vai dar merda se eles ficarem ali dentro do QG da Associação de Heróis, e por isso ele decide levar a Tatsumaki para longe dos prédios. E na sequência vemos o Saitama agarrando a heroína da classe S, e depois ele pula com tanta força que acaba atravessando todos os andares do subsolo. E um detalhe interessante é que apesar de tudo, o Saitama se preocupou em proteger a Tatsumaki com o braço para que ela não se ferisse ao bater com a cabeça no teto. Mas enfim, que no capítulo 103 vemos os dois caindo a alguns quilômetros de distância do QG dos heróis, num local totalmente desabitado. E ali a Tatsumaki pode lutar sem nenhum impedimento, e então ela começa a girar seu próprio corpo enquanto voa. E isso faz o Saitama girar junto, mas mesmo assim o careca volta a segurar firme no braço dela. E não importa o que aconteça, ele simplesmente não larga, e por isso a Tatsumaki pergunta ao Saitama se ele gosta dela ou algo do tipo, já que ele não larga o braço dela de jeito nenhum. Mas o Saitama diz que não é nada disso, e ele só tá segurando a Tatsumaki para que ela não fuja dele. E galera, ao escutar isso, a Tatsumaki fica tão furiosa que chega a se babar, e ela diz que jamais fugiria de uma luta, e por isso o Saitama decide soltar ela para ver se é verdade mesmo. E quando ele faz isso, a heroína começa a atacar ele com muito mais força do que antes, jogando o Saitama para longe com a pressão do ar e depois atacando ele com centenas de pedras que giram violentamente como se fosse um tornado. Mas o Saitama acha isso tudo muito divertido e começa a simplesmente brincar de desviar das pedras. E em meio a essa brincadeira dos dois, vemos que tem uma van próxima do local onde a Tatsumaki criou o tornado de pedras. E o Saitama diz para ela prestar atenção, para não acabar envolvendo pessoas inocentes na briga deles. Mas após falar isso, o próprio Saitama dá um tapa numa pedra enorme e sem querer joga ela em direção à van. E a Tatsumaki então mostra que ela é muito ágil, já que ela foi mais rápida do que o próprio Saitama e usou seus poderes psíquicos para tirar a van da trajetória da pedra que o careca defletiu. E na sequência ela decide parar de atacar o Saitama com pedras e volta a empurrar ele para longe usando a pressão do ar. Mas o careca diz que não vai deixar a Tatsumaki ficar jogando ele de um lado para o outro como bem quiser, e então ele se firma com força no chão. Mas ao fazer isso, ele acaba tendo a sua jaqueta rasgada pelo forte vento do ataque da Tatsumaki. Afinal, a jaqueta não tinha a mesma resistência que o corpo dele. E ao ver que a sua jaqueta novinha foi totalmente destruída, o careca se desespera e começa a gritar. Pois é, lembrando que o Saitama é bem pobre e raramente sobra algum dinheiro para ele comprar alguma coisa, e quando ele compra ainda acontece isso. E o pior foi que ele perdeu a jaqueta nova à toa, porque na sequência Tatsumaki quebra o chão onde ele estava se apoiando e desse modo o careca acaba sendo jogado para longe com a pressão do ar. É galera, a Tatsumaki tá cada vez devendo mais coisas pro Saitama, já que agora além de um apartamento e de um par de sandálias, ela também tá devendo uma jaqueta nova para ele. Mas avançando para o capítulo 104, o mangá mostra a cidade N, e vemos que tem um herói da classe A, o Feather, que está em apuros enquanto é espancado por um grupo de criminosos dentro de um armazém abandonado. Mas do nada, o Saitama atravessa a parede e se choca contra o herói da classe A. Pois é, a pressão do ar do ataque da Tatsumaki foi tão grande que jogou o Saitama da cidade A até a cidade N. E então os criminosos que estavam atacando o Feather começam a atacar o Saitama e a Tatsumaki, já que eles pensam que os dois são reforços enviados para ajudar o herói da classe A. Mas obviamente todos os criminosos são rapidamente nocauteados pelo careca e pela Nan. E em seguida o mangá mostra que um monstro de nível dragão está atacando a cidade H nesse momento.
e vemos que o Metal Bat foi enviado até lá para lutar contra o monstro. E o herói da classe S está furioso, porque ele teve que ir correndo a pé da sua casa até ali, porque ele era o único herói da classe S disponível. E por isso ele pretende descarregar toda a sua raiva batendo com seu taco no monstro antes de voltar para casa. Mas antes da luta começar, a Tatsumaki atravessa a cabeça do monstro de nível dragão enquanto voa pelos céus da cidade segurando o Saitama. E o Metal Bat fica tão nervoso que começa a tremer e suar de ódio, e depois ele começa lentamente a caminhar de volta para casa. E na sequência é mostrado que a Tatsumaki está causando uma grande destruição na cidade enquanto joga o Saitama de um lado para o outro. E por isso o Careca pede para voltar para os arredores do QG dos heróis, onde não tem nada que eles possam destruir e nem ninguém que eles possam acabar ferindo com a briga dos dois. E a Tatsumaki aceita o pedido do Saitama, porém ela pega ele pela cabeça e vai desde a cidade H até a cidade A arrastando a cabeça do herói no chão. E um detalhe importante é que no meio do caminho o ninja Sonic aparece do nada e tenta atacar o Saitama com várias shurikens. Porém a Tatsumaki joga todas elas de volta contra o Sonic usando seus poderes psíquicos. E após o Sonic escorregar num cocô de cachorro, ele acaba sendo atingido em cheio por todas as shurikens explosivas. E em seguida vemos o Saitama e a Tatsumaki chegando de volta aos arredores da base da Associação de Heróis. E então o Careca rapidamente fica em pé de novo e diz que agora não tem problema, a Tatsumaki pode atacar ele com força total de novo. E ela faz isso, dando um golpe tão forte que joga o Saitama em direção ao QG dos heróis, e ele só para quando se choca contra a parede do hospital onde o Forte está internado. E nesse momento o Forte sai na janela e vê o Saitama cravado na parede, e o Careca diz ao seu novo vizinho que é bom ver que ele está bem depois de ter sido atropelado, e que ele deve descansar um pouco até se recuperar por completo. E em seguida o Saitama pula com tanta força que volta até o lugar onde a Tatsumaki está, e então eles voltam a lutar de modo que a cidade inteira começa a tremer. E ao ver essa cena, o Forte decide prorrogar a sua revanche contra o Saitama, para quem sabe na próxima vida. Depois voltamos a ver a Tatsumaki atacando o Saitama, e ela já está começando a ficar sem opções, porque o Careca não sofre nenhum dano, não importa qual ataque ela tente usar contra ele. E por isso a Tatsumaki decide fazer algo drástico e simplesmente jogar o Saitama para fora do planeta. Porém, quando ela começa a levantar o corpo do herói, ela percebe que ele é extremamente pesado. E mesmo usando toda a sua força, ela só consegue levantar o Careca uns 3 metros do chão. E nesse momento, Saitama percebe que a Tatsumaki está exausta e não vai demorar muito para que ela fique totalmente sem energia. E ele diz que quando isso acontecer, ele vai buscar a Fubuki para que ela decida o que deve ser feito com a sua irmã. E a Tatsumaki fica furiosa e diz que não tem como ela ficar cansada antes de conseguir derrotar o Careca. Mas no momento que ela falou isso, a cabeça dela começou a sangrar aos montes, porque todos os ferimentos que ela recebeu durante a luta final contra os executivos da Associação de Monstros acabaram se abrindo graças ao esforço extremo que ela fez. E ao ver isso, Saitama diz para Tatsumaki que ela não deveria se esforçar tanto se ainda não se recuperou dos ferimentos da sua última luta. E surpreendentemente, a Tatsumaki concorda com o Saitama pela primeira vez e diz que então ela vai deixar para terminar essa luta deles em um outro dia. E é só nesse momento que a Tatsumaki pergunta ao Saitama qual é o seu nome, e após descobrir como ele se chama, ela sorri e se despede dele. E em seguida, a Tatsumaki abre uma fenda gigantesca no chão e joga o Careca desavisado dentro dessa fenda. E por fim, ela fecha a terra de volta e deixa o Saitama preso lá embaixo. E na cena seguinte, vemos a Fubuki e seus capangas dentro do QG dos heróis. E nesse momento, a heroína da classe B toma a importante decisão de desfazer o grupo da Fubuki e liberar todos os seus capangas de suas funções. E então ela vai sozinha voando em direção a Tatsumaki. E com isso chegamos ao capítulo 105, que começa com a Fubuki e a Tatsumaki ficando cara a cara do lado de fora da base da Associação de Heróis. E nesse momento a Tatsumaki fala para sua irmã que o olhar dela mudou, já que agora a Fubuki encara a Tatsumaki como se a sua irmã mais velha fosse um monstro. E então a Fubuki fala que vai derrotar a Tatsumaki para que a sua irmã nunca mais trate ela como alguém indefesa e que depende de outras pessoas para tudo. E vemos que a Tatsumaki ficou muito feliz ao ouvir isso da Fubuki, já que ela percebeu que a sua irmã mais nova está prestes a seguir pelo mesmo caminho que ela e se tornar muito mais poderosa por conta própria. Afinal, agora a Fubuki já sabe até mesmo como transformar os inimigos num tornado de sangue usando a técnica do redemoinho psíquico da forma como a Tatsumaki orientou que ela fizesse. Porém, antes das duas irmãs voltarem a lutar, os capangas da Fubuki aparecem e começam a apelar para sua antiga chefe para que ela não desfaça o grupo que eles tanto amam.
E eles então dizem que entendem que estavam sendo somente um fardo para ela esse tempo todo, já que o crescimento da Fubuki está sendo limitado pelo fato de todos eles serem fracos e não ajudarem com nada. Mas então eles prometem que vão treinar muito até ficarem fortes o bastante para serem dignos de fazer parte do novo grupo da Fubuki. E de ouvir isso, a Fubuki volta a ficar em dúvida sobre qual é o caminho que ela deve seguir. E por isso a Tatsumaki se prepara para esmagar os capangas dela com uma pedra. Mas o Macaco da Montanha, que é o herói rank 3 da classe B, pula na frente da pedra para proteger os seus companheiros. E a determinação do herói é tanta que ele consegue esmagar a pedra usando nada mais do que força bruta. E enquanto isso, todos os outros membros do grupo da Fubuki se colocam em frente à sua chefe e começam a puxar suas armas, e eles dizem que vão lutar com toda a determinação que possuem. E nesse momento a Tatsumaki percebe que não tem mais forças para continuar lutando, então ela cai de joelhos em frente aos capangas da Fubuki. Mas do nada o chão começa a tremer e todos escutam um barulho bem alto. E quando eles olham para o local de onde vem esse barulho, eles enxergam uma cabeça saindo do chão. E essa cabeça é de ninguém menos do que o Saitama, que tá putaço com a Tatsumaki por ela ter jogado ele nas profundezas do planeta. E então o Saitama corre rapidamente até a Tatsumaki e se coloca de uma forma muito assustadora em frente à heroína da classe S. E nesse momento o Careca diz que ele quase esqueceu o motivo pelo qual ele acabou se envolvendo nisso tudo, que é para acertar contas com a responsável por ter destruído seu apartamento. Mas a Tatsumaki simplesmente diz que não se importa com isso e não tem nada a dizer ao Saitama. E galera, nesse momento a Tatsumaki já tá totalmente ferrada, já que ela mal tem forças para parar em pé e tem umas 40 pessoas totalmente furiosas querendo bater nela. Porém, a Fubuki pede para todos eles esperarem, porque não é justo atacar a Tatsumaki com ela nesse estado. E os seus capangas concordam, dizendo que mesmo que eles consigam derrotar a Tatsumaki nesse momento, isso não vai fazer eles se tornarem mais fortes. E eles dizem que vão deixar para lutar contra ela quando ela estiver recuperada. Mas que eles vão ficar tão fortes que nem mesmo a Tatsumaki vai conseguir derrotar o trabalho em equipe de todos. E ao ouvir isso, a heroína da classe S simplesmente vira as costas e depois vai embora sem falar nada. E no capítulo 106 vemos que ela não consegue mais voar e acabou caindo no chão. E então ela percebe que o Saitama ainda está perseguindo ela. E ela manda o Careca parar de ser teimoso e ir embora, já que ela não vai lutar com mais ninguém hoje. Mas o Saitama diz que não foi até ali para lutar, e sim porque está preocupado por ela estar sangrando tanto. Só que mesmo estando prestes a desmaiar, a Tatsumaki diz que ele não precisa se preocupar, já que ela está se sentindo ótima. E depois a Tatsumaki diz ao Saitama que se ela estivesse com seu poder total, a luta não duraria 5 segundos. Mas que ela reconhece que o Careca é bem fortinho, e então ela pergunta por que ele esconde o seu verdadeiro poder dos outros. Mas o Saitama diz que não é como se ele escondesse a sua força de propósito, ele só mostra o suficiente quando é necessário. E depois o Careca pergunta pra ela por que ela é tão insistente em não manter relações com ninguém. E inicialmente a Tatsumaki aceita contar o motivo disso ao Saitama, mas logo em seguida ela muda de ideia e simplesmente vai embora. Mas quando a Tatsumaki tá indo pra longe do Saitama, a gente vê ela lembrando do motivo pelo qual ela não aceita mais manter relações com ninguém. E isso é graças ao Blast, que 18 anos atrás salvou a vida dela e disse para que ela jamais aceitasse receber ajuda de ninguém. E inclusive esse flashback completo já foi mostrado no mangá refeito pelo Murata. E basicamente mostra que 18 anos atrás a Tatsumaki foi vendida pelos seus pais para um grupo de cientistas que queria estudar os seus poderes psíquicos. Mas um dia a Tatsumaki quase foi morta por um monstro que atacou o laboratório, e quem apareceu no último segundo para salvar ela foi o Blast. E após salvar a jovem Tatsumaki, que tinha 10 anos na época, o Blast disse a seguinte frase para ela: "Quando a hora chegar, não espere que alguém apareça para salvá-la." E essa frase mudou totalmente a vida da Tatsumaki, já que desde então ela não aceita depender de ninguém para absolutamente nada. Enfim, que após essa luta gigantesca da Tatsumaki contra a Fubuki e contra o Saitama, que durou no total 9 capítulos da webcomic, o mangá volta a mostrar aquele rapaz que apareceu lá no começo do vídeo, o Axel, que foi abordado por um funcionário da associação de heróis que quer recrutar ele, já que o Axel lidera um grupo de vigilantes chamado Hunters, que possui 48 guerreiros que rivalizam em poder com heróis de classes B e C, enquanto o próprio Axel tem o nível de um herói de classe A. E por isso a associação está interessada em recrutar esse monte de gente para ter mais heróis à sua disposição. E eles até oferecem uma posição na classe S pro Axel em troca de ele entrar na associação com todos os outros membros do seu grupo. Mas o Axel recusa e diz que a associação de heróis não interessa para ele e que muito em breve ela vai deixar de existir. E depois vemos outro lutador de fama internacional, o campeão de sumô Raiden, que é um dos maiores lutadores do mundo, tendo vencido 700 lutas consecutivas. E tem outro funcionário da associação tentando recrutar o Raiden como um herói da classe S.
Mas assim como o Axel, o Raiden recusa, e então lhe diz que já foi contratado por outro grupo de heróis que está se formando e que vai ser maior do que a própria associação de heróis. E que esse grupo já contratou ele, o Axel, todos os membros do grupo dos Hunters e também alguns dos heróis da classe S, que vão virar a casaca e entrar para esse novo grupo de heróis muito em breve. E na cena final do capítulo vemos que um dos heróis da classe S que recebeu proposta desse novo grupo de heróis é o Genos, que está em dúvida sobre qual rumo deve tomar. Mas enfim galera, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa seu like para fortalecer o canal e se inscreva para ser notificado quando tiver vídeos novos por aqui. E também considere se tornar um membro apoiador do canal, que isso vai me ajudar demais. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui!